Olá pessoal, meu nome é Michel e hoje a gente vai aprender como traçar o diagrama de esforço cortante em momento fletor através do método da integração. A gente vai ter como exemplo uma viga de 18 metros, essa viga é biapoiada, tendo um apoio fixo e um rolete, representados pelas reações RA e RB. No início dela a gente vai ter uma carga distribuída triangular, começando de 3 kN/metro, passando para chegando até zero em 6 metros. A partir de 6 metros até 10 a gente vai ter uma carga retangular de 2 kN/metro e posterior a isso, de 10 a 14, a gente não vai ter carga nenhuma. De 14 a 18 a gente vai ter no início uma carga concentrada de 20 kN e no final a gente vai ter a reação RB em um momento de 24 kN/metro, um momento agindo no sentido anti-horário. No segundo passo, agora vamos obter as reações de apoio. Essas reações de apoio são obtidas através das transformações das cargas distribuídas, através do cálculo de suas áreas, né? Inicialmente vamos calcular a área do triângulo e vai dar um valor de carga concentrada de 9 kN. A área do retângulo vai dar um valor de carga concentrada de 8 kN. E a aplicação dessas cargas vai ser exatamente no ponto do centroide de cada figura. No caso do triângulo, em 2 metros, e no caso do retângulo, em 8 metros. O nosso próximo passo agora será calcular o momento em torno do ponto A. O sentido escolhido no sentido horário será considerado positivo e no anti-horário considerado negativo. A gente tem essa equação aqui como resultado. Seria 9 por 2, 8 por 8, 20, 14, menos RB. Totalizando, RB 18. Totalizando aqui 338 dividido por 18. Então a reação em RB é 18,77 e a partir disso a gente vai obter o RA. Vale lembrar que o somatório em torno de x das forças horizontais é igual a zero, pois a gente não tem nenhuma força horizontal presente, e o somatório em torno de y tem que ser igual a zero também. E para isso a gente faz o que? A gente soma RA mais RB igual a todas as forças na direção contrária. 9, 8 e 20 é igual a 37. Então a partir disso a gente tem que 37 menos 18,77 igual a 18,23, que seria o valor final de RA. O nosso próximo passo seria a divisão em seções. Essa divisão em seções é realizada após a mudança de qualquer força aplicada à viga. No nosso primeiro caso, a gente vai ter a carga distribuída de 3 kN, né, triangular. Ela termina no ponto 6 e então seria o nosso primeiro ponto para divisão. No intervalo aberto de 6, a gente coloca a nossa primeira seção e de 6 em diante começa a carga distribuída retangular. Então, quando ela se encerra em 10 aqui, né, 6 mais 4. No intervalo aberto de 10, a gente coloca o próximo traço de seção. Daí em diante se inicia a seção 3. Vale atentar que a força de 2 kN da seção 2 já não está mais atuando nesse ponto. Seria o limiar, onde termina uma e começa a outra. A gente não vai ter carga nenhuma na seção 3. E a nossa próxima divisão vai ser quando a gente tiver a próxima carga. Seria a carga concentrada de 20 kN. Então a gente divide mais uma vez, parte para a seção 4. Na reação em B e no momento fletor puro, a gente não é necessário fazer mais nenhuma divisão, pois daí já se encerra a viga. A gente vai começar agora com a seção 1. A seção 1 a gente tem uma carga concentrada de 18,23 kN e a carga distribuída triangular.
O primeiro passo seria a gente fazer uma função w de x e nessa função a gente coloca a equação da carga distribuída. Nesse caso, o equacionamento dela seria esse, 3 menos 3x dividido por 6. Sendo que aqui, para podermos obter ela, basta descobrir o coeficiente angular da reta e a partir disso a gente consegue fazer a função dela, né? Então a gente vai pegar esse valor de w de x, que seria a equação da carga, vai fazer a integração dela, menos a integração dela, vai ser o equivalente à equação da cortante. Então vamos lá, v de x é igual a menos integral de w de x. Os cálculos vão resultar nisso aqui, 3x menos, parênteses, 3x menos 3x ao quadrado dividido por 6 vezes 2, mais uma constante de integração. Essa constante de integração, no caso, vai ser o valor do gráfico, do último valor do gráfico anterior, da seção anterior, ou simplesmente alguma carga concentrada que se apresente na seção. No nosso caso, a gente não tem valor de gráfico, pois ele começa agora, então mas tem um valor de carga concentrada aqui no ponto zero. A gente vai pegar esse valor, vai ser o C, resultando numa equação da cortante de x ao quadrado dividido por 4 menos 3x mais 18,23. O gráfico aqui seria esse, um gráfico parabólico. A gente vai precisar posteriormente de uns 3 ou 4 pontos para poder representar ele sem o apoio de ferramenta computacional. A próxima agora é a equação do momento. Na equação do momento a gente vai fazer o que? Vai integrar a equação da cortante e a partir disso a gente obtém o valor de x ao cubo dividido por 4 vezes 3 menos 3x ao quadrado dividido por 2 mais 18,23x mais c. No caso, como a gente não tem nenhum momento puro ou nem o valor da última equação da seção anterior, então o nosso valor de c vai ser igual a zero, resultando em x ao cubo dividido por 12 menos 3x ao quadrado dividido por 2 mais 18,23, esse c aqui igual a zero. O gráfico obtido vai ser esse aqui. Vale observar que nosso gráfico considera como o gráfico de momento a região superior como negativa e a positiva a inferior. Fazendo a substituição de 4 valores, a gente obtém esses valores aqui, que são aproximadamente iguais aos valores dos gráficos apresentados, né? 0, 73,38, aproximadamente 73. Agora vamos ver o equacionamento da segunda seção. A gente pode observar aqui que o comprimento dela é 4 metros, a gente tem uma carga distribuída constante, vale a pena observar, ela é constante de 2 kN. Obtendo a função w de x da carga distribuída, então a gente vai ter, se o valor é constante, a gente vai ter o valor de 2, que representa que ela é constante ao longo do comprimento da seção. Vale lembrar que não é 2x, é o valor constante de 2. Isso vai resultar numa equação de esforço cortante de v de x é igual a menos integral de w de x igual a menos 2x mais c. Esse c, como já falado, é o valor do último ponto da equação da seção anterior, resultando em equação da cortante v de x igual a menos 2x mais 9,23. Agora, do momento, a gente vai ter resultando menos 2x ao quadrado dividido por 2 mais 9,23x mais c. No caso do C, o último valor da seção anterior foi 73,33. A gente substitui aqui e vamos ter como resultado
menos x ao quadrado mais 9,23x mais 73,38, aproximadamente 73. Fazendo substituição na tabela, a gente vai ter esses valores aqui. 9,23, 5,23, 1,23. Aqui a gente pode observar pelo termo de maior grau, que é menos x ao quadrado, a gente vai ter uma parábola negativa. Porém, aqui no desenho do gráfico, a gente vê que ela aparentemente não está virada para baixo, não é uma parábola virada para baixo, está uma parábola virada para cima. Mas vale lembrar que aqui o gráfico está invertido, aqui positivo, aqui negativo. Portanto, se a gente inverter, vai poder observar que ela está virada para baixo como deveria estar. É só por conta do diagrama, né? Como é feito o diagrama de momento. Na seção 3, a gente vai ter um comprimento de 4 metros e não vai ter carga nenhuma aplicada nela, nem carga distribuída, nem carga concentrada. Portanto, o W de x vai ser igual a zero, fazendo aqui a integral de W de x, que vai resultar na cortante. A gente vai ter o valor zero da integral mais a constante. Essa constante a gente obtém pelo valor do gráfico anterior, que é aproximadamente 1,2, resultando em v de x igual a 1,2 aproximadamente, 1,23 para ser mais exato. Na equação do momento, a gente vai ter, como nos outros passos, a integral da cortante, que vai resultar em 1,23x mais c. O C a gente pode inferir pelo gráfico anterior, que é aproximadamente 94, resultando então numa equação do momento fletor de 1,23x mais 94,3 aproximadamente. Substituindo na tabela, a gente vai ter os valores constantes da cortante e esse valor praticamente constante, mas tem uma pequena diferençazinha aqui, ela foi de 94 para 99, mas diferente da cortante, ele variou um pouquinho. Na seção 4, a gente vai ter um comprimento de seção de 4 metros, aqui vai ser aplicada a carga concentrada de 20 kN, e no final vamos ter a carga de reação em B e o momento fletor puro no sentido anti-horário, no caso, ou no sentido anti-horário. Como a gente convencionou no início o sentido anti-horário como negativo, então na verdade aqui é menos 24 kN. Vale a pena lembrar disso, né? Como a gente não tem nenhuma carga distribuída, W de x vai ser igual a zero, então fazendo a integral a gente vai ter V de x igual menos integral de zero mais C, e simplesmente ser igual a C. O C vai ser igual ao quê? O valor do último valor do gráfico anterior, que é 1,23, porém aqui a gente tem uma força decrescente, atuando na viga, então aqui menos 20. A gente vai ter menos 20 mais 1,23. Então, a equação da cortante, do esforço cortante, vai ser uma constante no valor de menos 18,77. Aqui, o valor negativo, menos 18. E vamos partir agora para o momento. No momento, a gente vai ter a integral da cortante, menos 18,77. O C da equação vem da equação anterior, que é aproximadamente 99. Vamos ter uma equação aqui de momento fletor de menos 18,77x mais 99 aproximadamente. Resultando aqui nos valores o valor constante do esforço cortante, menos 18,77. Esse valor é exatamente igual ao valor aqui do final de mais 18,77, que vai anular e vai deixar em zero, como deve ser, porque se não tiver no final a gente não obtiver o valor zero, é sinal que tem alguma coisa errada em alguma equação. A peça está em movimento, ela está girando. No momento fletor a gente vai ter substituindo os valores 99,24, 99 aproximadamente, 62 aproximadamente, né, 61 e 24,16. Nesse caso, 24,16 positivo, pois a gente convencionou que o positivo está girando no sentido anti-horário.
Como a gente tem esse 24, esse momento fletor puro aqui de 24 no sentido anti-horário e esse outro aqui no sentido horário positivo, então os dois se anulam e a gente tem o valor zero no final. Ou seja, isso confirma que o equacionamento está todo certinho. O problema está resolvido. O diagrama final é esse daqui, a gente pode ver os pontos, né, basicamente, onde é reta, onde é parábola, onde é constante. Esse daqui é o de esforço cortante, está sendo representado por Q aqui, mas a gente representou no problema como V, e esse daqui é de momento fletor. Vale lembrar que aqui positivo, negativo, e nesse daqui positivo e negativo, só por questões de convenção. Os slides estão em anexo na descrição e tem os links das ferramentas de simulação que foram usadas para dar auxílio gráfico a esse problema. Até logo.